Olá, crianças! Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. E hoje nós vamos estar trabalhando o capítulo 3, o trabalho e as paisagens. Então, nós vamos dar continuidade à nossa revisão e autocorreção, tá bom? Nós vamos trabalhar as páginas 279 a 285, ok? Então, aqui vai algumas dicas para você fazer autocorreção. O que é autocorreção, professora? Você vai corrigir o seu próprio livro, tá bom? Com base nessa aula que nós vamos fazer hoje, você vai fazer a correção do livro de vocês, ok? Então, a professora colocou aí a página, tá? 279. Aí você vai colocar lá em cima, né, a data de hoje e o nome autocorreção, tá bom? Então, vamos fazendo essas dicas para vocês fazerem uma autocorreção direitinho com a ajuda dos pais de vocês, tá bom? Então, você vai precisar usar uma caneta vermelha, né? Se não tiver, você pode usar outra, mas de preferência uma caneta vermelha. Então, se a sua resposta for certa, você dá o visto, né? Se a sua resposta estiver errada, você vai apagar e vai escrever a resposta correta, tá bom, crianças? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Então, aí a página 279 dá início ao trabalho e os profissionais, né? Então, podemos utilizar esse gráfico aí que nós vamos ver para organizar e representar visualmente diversos tipos de informação, como as atividades econômicas e os tipos de profissionais. Então, aí o exemplo dado, o Murilo, né? Ele mora num bairro onde diversos profissionais trabalham. E aí vai organizar e registrar essas informações. Então, nesse gráfico possui o vendedor, o cabeleireiro, o mecânico, o policial e o médico, né? Algumas profissões que a gente pode encontrar no nosso bairro. Então, aí tem esse gráfico e aí vocês vão responder as perguntinhas sobre esse gráfico. Então, essas perguntinhas que nós vamos fazer a autocorreção, né? Então, qual profissão tem o maior número de profissionais no bairro onde Murilo mora? Então, de acordo com o gráfico, né? Nós vamos ter aí o vendedor. Então, tem vários vendedores nesse bairro. 2. Qual profissão tem o menor número de profissionais no bairro onde Murilo mora? Médico. Agora, quais são as profissões que têm a mesma quantidade, né? Que são iguais, têm o mesmo número, né? Então, tem o mecânico e o policial. E a quarta questão, quantos cabeleireiros trabalham no bairro onde o Murilo mora? 5, tá bom? Então, essa foi a nossa autocorreção da página 279. Se você acertou, você dá o visto, tá, criança? Se alguém errou, né? Se vocês erraram, vocês vão apagar e vão escrever a resposta certa, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Página 281. Então, nós temos essa pesquisa, né? Vocês vão realizar uma pesquisa, porque a gente está trabalhando nesse capítulo sobre profissões. Então, o que você quer ser quando crescer? Qual é a profissão que você quer, não é? Então, você vai ver primeiro a profissão que você quer, né? Se você já sabe, né? Se você gosta de algum, tem mais interesse, então você vai fazer essa pesquisa sobre a profissão que você quer seguir quando você crescer. Então, aí nessa pesquisa, você vai verificar qual é o local de trabalho, né, desse profissional, que atividades ele realiza, qual a importância do trabalho executado por esse profissional para a vida das pessoas, né? Então, essa resposta aí é pessoal de cada um de vocês, tá, criança? Então, cada um tem uma profissão que vai querer exercer quando adulto, né? Então, você vai escolher, vai pesquisar e vai responder essas perguntas aí, tá bom? E para finalizar aí essa página, você vai desenhar, né, no espaço abaixo, uma imagem desse profissional. Então, você vai escolher, vai pesquisar e depois você vai fazer o desenho, tá bom? Desse profissional.
Página 282, o trabalho modifica a paisagem. Então, tudo que podemos observar em algum lugar compõe uma paisagem, né? Que é o tema do nosso capítulo. Mas será que é possível perceber o resultado do trabalho dessas pessoas na paisagem? Agora nós vamos ver, né, alguns trabalhos que podem modificar a paisagem, tá bom, crianças? A primeira é numa lavoura, né? Na lavoura, na agricultura. Então, o que que a gente faz essa parte, né, de plantio? Aí a gente pode perceber, né, que o homem está fazendo todo o preparo dessa terra, né, para poder fazer o plantio, né? E depois que ele vai, agora a gente não tá vendo nenhuma planta, né? Mas ele vai fazer, vai preparar essa terra e depois o que que nós vamos ver? Qual é o resultado dessa paisagem? Nós vamos ver plantas, nós vamos ver o resultado do que ele está fazendo agora, nós vamos ver depois, né, com as plantações, pode ser de arroz, de milho, né? Então, a gente percebe que lá na zona rural, nas fazendas, né, primeiro há essa preparação da terra para depois a gente fazer a colheita. Então, isso nós dizemos que houve o quê? A modificação da paisagem, tá? Então, depois, o jardineiro, né? O resultado do trabalho do jardineiro. Aí ele tá aí trabalhando, aparando a grama, né? Então, as plantas bem cuidadas da praça de uma cidade ou de um jardim de uma casa, né? Então, esse é o trabalho do jardineiro. Já viu aquela planta que tá toda, né? Uns galhos para lá, uns galhos para cá. Então, depois que o jardineiro faz o seu trabalho, a gente pode ver esse resultado que ele podou as plantas, que ele está cuidando das plantas. Então, todo o trabalho que nós vamos ver agora, a gente vai perceber que a paisagem modifica, né? Ela não fica sempre a mesma, tá bom, crianças? Página 283, né? Continuamos aí, ó, vendo o trabalho de um pedreiro nas construções, né, em reformas na nossa casa, a gente já pode ver, a gente já pode ter percebido, né, na nossa casa, no ambiente, numa escola, né, vendo no nosso bairro, a gente pode ter visto essa transformação, essa modificação da paisagem. Um local que não tem nenhuma casa, depois há a construção dessa casa, como a gente pode ver aí. Agora, quando a gente quer mudar algo da nossa casa, né? Fazer uma pintura, então aquela parede que está desgastada, aí há aquela pintura, a gente já está vendo a modificação da paisagem, tá, criança? Então, tudo que a gente possa ver ao nosso redor é uma paisagem. E o trabalho, né, de certos profissionais vão modificar essa paisagem, tá bom? É isso que a gente quer trazer para vocês, essa revisão, né? Que todo trabalho, ele pode sim modificar a paisagem, né? Nada fica igual. Então, a gente tem que perceber quais são essas diferenças, quais são essas mudanças, tá bom? E por último aí, nós vamos ver aí os garis, né? As pessoas que fazem a limpeza da nossa cidade, que recolhem o lixo das nossas casas, né? Então, a gente pode observar que durante a nossa cidade, nas nossas calçadas, nós temos algumas árvores, as pessoas jogam os lixos e essa paisagem não é nada agradável de se ver. Então, aí o papel, né, o trabalho dos garis é fazer essa coleta, deixar as ruas limpas, então há toda essa modificação da paisagem. Uma hora ela vai estar com sujeiras e depois que o profissional realizar o seu trabalho, nós vamos ver uma outra paisagem, vai modificar porque vai estar limpa, vai estar cuidada, né? E nessa página nós temos também duas perguntas, né? Aí você novamente vai escrever a data, né? E vai dizer que é autocorreção, tá, crianças? E essas perguntas também são perguntas pessoais, né? Você já observou os resultados do trabalho das pessoas na paisagem?
Aí você vai dar exemplos, né? Então, como a gente já citou, né, nessa explicação, que algumas profissionais exercem essa modificação. Aí vocês já podem ter visto um pintor na casa de vocês, pintando a casa de você, ou até mesmo, né, vocês, né, na rua, o gari limpando, deixando a cidade mais limpa, um pedreiro fazendo uma construção, e vocês podem estar colocando esses resultados, né? Uma cidade limpa, uma construção de uma casa. Então, tudo isso modifica a paisagem, tá, criança? 2. Quais elementos das paisagens você observou para perceber o resultado do trabalho dessas pessoas, né? Então, o que você pôde perceber nessas paisagens, né? A terra, o plantio, né? A agricultura, o próprio ambiente de uma casa, né? Um local que não tinha uma casa, depois veio ter uma casa. Então, todos esses são os elementos da nossa paisagem, tá bom? Então, respondam aí, tá? Página 284. Então, também tem aí, ó, escreva o nome de 3 profissionais responsáveis pelo trabalho que podemos observar nas paisagens da fotografia abaixo. Então, tem a imagem, né? E nós podemos colocar qual 3, né, profissionais. Aí eu já coloquei sugestões, né? De quais os profissionais que podem estar fazendo aí, né? Aí tem uma obra, né? Uma obra de um prédio. Então, na obra de um prédio, requer vários profissionais. Então, posso ter um engenheiro, um pedreiro, o carpinteiro, né? O mestre de obras. Então, são vários profissionais para que possa acontecer essa modificação, né? Nessa paisagem, tá bom, crianças? E a próxima um uma paisagem que nós estamos vendo, uma paisagem rural, né, com plantações, tem uma casa ali também. Então, e nesse ambiente, quais são os profissionais que vai ter o trabalho aí? Um agricultor, um agrônomo, até o pedreiro para construir a casa, né? Então, vejam aí se vocês acertaram, se vocês colocaram outros, tá bom? Aí é umas sugestões e pode ter outros profissionais também responsáveis pelo trabalho dessa paisagem aí, tá bom, crianças? Agora, nós vamos concluir, né, o nosso capítulo, esse capítulo 3 de Geografia, né, revisando tudo que a gente viu, né? Então, as atividades realizadas pelas pessoas com a finalidade de cumprir uma necessidade, nós chamamos de trabalho, né? Então, boa parte das pessoas trabalha de forma remunerada, né? Com a remuneração, as pessoas podem suprir suas necessidades e adquirir o que precisam para o seu dia a dia. Então, quando a gente trabalha, a gente ganha uma remuneração, né? Que é um salário que a gente precisa, né? Precisa para a gente sustentar a nossa família, para ter o alimento, para ter vestimentas, mas também tem aqueles trabalhos que não é remunerado, né? Que são os trabalhos voluntários, né? Que as pessoas vão em ONGs, vão ajudar pessoas carentes. Então, esse trabalho voluntário é um trabalho que não é remunerado, né? Então, a gente se sente gratificante, é gratificante esse trabalho voluntário, porque a gente sente a necessidade de ajudar o próximo, tá bom, crianças? Mas também tem outra parte ruim desse trabalho, né, crianças, que nós vimos nesse capítulo, que infelizmente muitas crianças trabalham no Brasil e em vários outros países, né, que é o trabalho infantil, que é proibido, né, criança tem que estudar, tem que brincar, mas infelizmente ainda acontece isso no nosso país. Crianças são obrigadas, a trabalhar para ganhar um dinheiro para sua família. Infelizmente acontece isso, tá, crianças? Mas é proibido o trabalho infantil. E o que nós podemos ver também? O trabalho realizado pelas pessoas podem modificar as paisagens. Podemos identificar esse trabalho nas paisagens ao observar áreas de lavouras, construções ou obras que acontecem no lugar onde moramos ou que frequentamos, por exemplo. Foi o que nós trabalhamos nessa revisão,
tá bom? E também os alimentos e outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia resultam, né, do trabalho desenvolvido por muitas pessoas por meio das práticas de diferentes atividades econômicas. Então, muitos profissionais trabalham onde moramos e nos lugares que frequentamos, né? Então, a gente espera que vocês tenham compreendido melhor, espero que vocês já tenham feito essas atividades. Se não tiverem feito, observe, né, as autocorreções e conclua as atividades de vocês, tá, crianças? Qualquer dúvida, entre em contato com a professora de vocês, pelo WhatsApp, né, pra gente tirar mais dúvidas de vocês, tá bom? Nós estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau.